Olá, estamos aqui hoje para aprender a como preencher o formulário de comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD. Então, toda organização que tiver um incidente de segurança que envolva dados pessoais e esse incidente puder acarretar em um risco ou dano relevante aos titulares, esse incidente deve ser comunicado tanto para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quanto aos titulares. E aqui vamos aprender como comunicar a ANPD. No site da ANPD, aqui da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, existe uma aba sobre comunicação de incidente de segurança. E aqui nessa aba nós temos o formulário, vai descendo aqui a página, procedimento para comunicação de incidente ANPD. E esse aqui é o formulário do qual falaremos hoje. A empresa deve acessar esse formulário e ele deve ser preenchido antes de ser enviado à ANPD. Aqui está o formulário. Primeiro ponto, a organização que ela é controladora, ou seja, que ela toma as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, ela é obrigada a comunicar o incidente de segurança com dados pessoais, se ele puder acarretar em risco ou dano relevante aos titulares. Então, se a sua organização é a controladora, aqui são os dados dela. Tá? Então, é o controlador que comunica. Então, aqui é os dados da sua organização. Se ela é microempresa para empresa de pequeno porte, tem que ser comunicada aqui. E se ela se autodeclara agente de tratamento de pequeno porte em atendimento à resolução número 2 da ANPD, ok? Aqui é o número de titulares cujos dados são tratados por sua organização. Então, aqui não está falando do incidente, aqui está falando do número de titulares geral da sua empresa. Então, colaboradores que sejam que tenham dados tratados, os clientes que sejam pessoas físicas, prestadores de serviço pessoa física. Então, todas as pessoas físicas que a sua empresa trata dados pessoais devem ser, o número total deve ser indicado aqui. Aqui é quem é o DPO, o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Possui encarregado? Sim. Qual é o nome? Aqui se é pessoa jurídica ou pessoa física e os dados de contato. Aqui é quem está notificando. Se for encarregado, ele clica aqui. Se for a própria empresa, o dado do representante legal. Lembrando que os documentos que legitimam essa notificação devem ser anexados juntamente com o formulário. Aqui tem 3 tipos de comunicação. Se os titulares já foram comunicados, que é o que a ANPD pede, primeiro os titulares, depois a ANPD, e todas as informações estão aqui completa. Se ainda os titulares não foram comunicados, ou falta informações, ou as duas coisas, preliminar. E quando você tem 30 dias corridos para complementar essa preliminar. E aí, quando você for complementar, você vai colocar em complementar, ok? A ANPD só considera completa se tiver todas as informações e a comunicação dos titulares tiver sido feita, ok? Aqui é uma avaliação do risco do incidente. Então, se ela for completa, esse primeiro, se ela é complementar, este aqui, e se ela é preliminar, este aqui. Aqui, se cabível, uma avaliação do risco do incidente. Aqui é como é que esse incidente ficou conhecido pela empresa. Como é que ela tomou conhecimento? Foi um operador que notificou ela? Foi através de uma notícia, uma rede social? Foi a própria empresa que identificou esse incidente? Foi a ANPD que notificou? Foi um titular ou um terceiro, às vezes um parceiro comercial que notificou ela? Como é que foi? Aqui é para descrever como é que foi conhecida. Recebemos um e-mail de um titular alertando para o incidente, etc. Aqui descreve como é que foi essa ciência, tá? Se foi um operador, então suponhamos que foi uma empresa que presta serviços para a sua organização e ele comunicou que teve um incidente, colocar aqui os dados também do operador. Aqui a ANPD quer saber, foi comunicado dentro do prazo de 2 dias úteis após a ciência do incidente? Sim ou não? Porque quando ocorreu o incidente? Quando a empresa tomou ciência? Quando ela comunicou a ANPD? E quando os titulares foi comunicado? Se não foi dentro desses 2 dias úteis após a ciência, por que isso não foi feito? Ok? Aqui, se cabível, quando e quais outras autoridades o incidente foi comunicado. Por exemplo,
A polícia foi comunicada, né? Colocar aqui qual autoridade que foi comunicada. Comunicação aos titulares de dados. Eles foram ou não foram comunicados? Então, se está havendo essa comunicação NPD, eles precisam ser comunicados. Então, aqui o ideal é que seja sim. Se for não, o que está acontecendo? Por que não? Porque ele está em andamento? Por não haver risco ou dano relevante? Ou ainda está sendo investigado? Se não houver risco ou dano relevante, o ideal é que essa comunicação não seja feita a NPD, ok? Se você colocou não porque o processo está em andamento ou ainda está sendo apurado, quando é que eles vão ser comunicados? Aqui a autoridade quer saber como é que esse incidente foi comunicado. Foi individualmente ou foi uma ampla divulgação? Descrever aqui como é que foi essa comunicação, tá? Pode ser no próprio site, pode ser através de um meio de comunicação, aqui vai ter que ser especificado, tá? Quantos titulares foram comunicados individualmente? Então, se você colocasse a sua organização for anúncio público ou ampla divulgação, nenhum. E aqui, por que você não comunicou individualmente aos titulares? Ok? Se cabível. Aqui, a autoridade traz quais são, o que ela espera que esse comunicado tenha, né? Linguagem clara e quais informações. Atendeu os requisitos acima? O ideal é que sim. Se não atendeu, o comunicado tem que ser retificado. Qual foi o tipo de incidente? Foi um sequestro de dados? Foi um roubo de credencial? Ah, não está nada aqui. Foi um incidente cibernético, né, em meios digitais, ou foi um não cibernético? E descreve como é que aconteceu esse incidente, ok? Por que o incidente ocorreu? Se você já souber a causa, se a empresa já tiver a causa, ela tem que ser descrita aqui. Se sabe a causa, quais foram as medidas adotadas para corrigir as causas do incidente, ok? Aqui são os impactos. O que o incidente impactou? Com relação aos dados pessoais, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, todos juntos, o que aconteceu? Se tiver dados pessoais sensíveis violados, coloque aqui quais deles. Lembre, dados pessoais sensíveis é só o que está aqui, porque o rol é taxativo. Se aplicável, descreva o tipo de dado pessoal. Referente à saúde, tá? O que? Doenças, tipo sanguíneo, e aqui descreve se couber descrição. É biométrico, o que? Reconhecimento facial, as digitais, o que é que foi aqui violado. Tem outros dados pessoais que não sejam sensíveis? Sim. Quais? Aponte aqui. Se qualquer um desses, até outros, descreva quais são esses dados pessoais. Por exemplo, imagens, fotos, fotos de colaboradores. Risco ou consequência? O que a autoridade quer saber? Foi elaborado o relatório de impacto da proteção de dados pessoais previamente, ok? Sim ou não? Qual é a quantidade total de titulares afetados pelo incidente? Aqui é envolvidos pelo incidente. Então, teve um ransomware numa parte de um sistema. Nessa parte do sistema que teve o ransomware, quantos titulares foram afetados, ok? Total dos titulares, se tiver criança e adolescente, quanto desses titulares são crianças e adolescentes? E se tiver outros titulares vulneráveis, por exemplo, idosos, né? Aqui descreve a categoria dos titulares vulneráveis, por exemplo, 50 idosos. Quais as categorias de titulares foram afetadas pelo incidente? Foram pacientes, foram estudantes, colaboradores, prestadores? Qual é essa categoria? Se tiver mais de uma categoria, coloca a quantidade por categoria. Quais são as prováveis consequências do incidente para os titulares? Aqui vai colocar o que é, se tiver outros. E aqui é para descrever por grupo de titulares. Então, se você colocou mais de um grupo de titular, para cada um, qual é a provável consequência? E o impacto? Qual é o provável impacto do incidente? Aqui é só uma marcação. Então, se pode ou não sofrer dano, se é superável com ou sem dificuldade e se é muito grave, que é capaz de sofrer lesão, ofensa de direitos ou interesses difusos coletivos ou individuais, com dano significativo ou irreversível. Se cabível, quais as medidas adotadas para mitigação desses riscos?
né, desses riscos aqui. Medidas de segurança técnica e administrativa. Então, eles estavam protegidos? Que dados? Os que sofreram o incidente. Então, ele tinha criptografia, pseudonimização? Se sim, descreva aqui. Aqui são as medidas de segurança antes do incidente, política de segurança da informação, o firewall, os backups, etc. Se tiver mais medidas, descreve aqui. E depois do incidente, alguma nova medida foi adotada? A gente passou a adotar múltiplo fator de autenticação. Coloque aqui e, se cabível, descreva. As atividades de tratamento de dados afetados estão submetidas à regulação de segurança setorial? Por exemplo, atividades bancárias? Sim. Se couber, descreva. Aqui acaba, né, o formulário. Se tiver alguma informação colocada aqui que possa representar violação ao segredo comercial e industrial, a hora que quem estiver notificando subir esse formulário tem que colocar pedindo ali o sigilo dessas informações, e aqui tem que haver a assinatura, ok? Após o preenchimento deste formulário, ele tem que ser colocado por meio do peticionamento eletrônico do SuperBR, através dessa mesma página, clicando nesse link, ok? Ficamos por aqui.